Olá pessoal, dando continuidade sobre a nossa discussão a respeito dos ciclos biogeoquímicos, nessa aula nós vamos ver o ciclo da água e o ciclo de dois elementos minerais muito importantes na natureza, o nitrogênio e o fósforo. O ciclo hidrológico ele é mais dinâmico na atmosfera do que o ciclo do carbono. Isso significa que uma molécula de água fica menos tempo na atmosfera do que fica uma molécula de carbono. E se nós imaginarmos que o carbono está mais predominantemente na forma do dióxido de carbono, vamos lembrar quanto tempo mais ou menos o dióxido de carbono fica na atmosfera. Ele pode ficar até 4 anos na atmosfera. Enquanto isso, uma molécula de água fica em torno de 1 semana e meia dentro desse compartimento. Então, um tempo muito menor do que o tempo do dióxido de carbono, o que significa que há uma renovação muito mais dinâmica no ciclo hidrológico e nesse pool de água do que ocorre no pool de carbono. Tá? O que vai fazer com que esse ciclo de água se mantenha em movimento é o fluxo de energia, que é a irradiância que vem do Sol, e 1/3 da energia que vem do Sol, nessa forma de energia radiante ou de irradiância, é dissipado no nosso planeta especificamente para manter o ciclo da água. Alterações do ciclo hidrológico por influência do homem, ou influência chamada de antropogênica, têm sido percebidas em escala tanto local quanto em escala global. Em escala local, nós podemos perceber a alteração do ciclo hidrológico a partir de construção de barragens e modificações de cursos d'água, como transposição de rios e coisas nesse sentido. Tá? Agora, na forma global, nós temos sentido a alteração do ciclo da água nesses últimos anos em decorrência do aquecimento do nosso planeta, que é em virtude das alterações do ciclo do carbono. Então vejam como esses ciclos estão ligados uns aos outros. A Agência Nacional de Águas aqui do Brasil divulgou um documento em 2015 trazendo estudos de predição do quanto que o impacto das mudanças climáticas afetaria a questão dos recursos hídricos, principalmente no Brasil. Tá? Então, os primeiros impactos têm sido identificados já nas nossas regiões do nosso país e existem alguns estudos mostrando indicadores do que vai acontecer com as regiões diferentes do país à medida que o aquecimento global for alterando o ciclo da água. E nesses estudos está indicado que as principais modificações que podem acontecer vão ser uma intensificação da condição de aridez já na região central do Nordeste, que já é uma região árida, tem o clima da Caatinga naquela região, então ela vai se tornar mais árida ainda, ou seja, o aporte de chuvas nessa região vai se tornar cada vez menor, fazendo com que ela se torne cada vez mais seca. Tá? Também vai acontecer uma redução da umidade na região sul da Amazônia, que é uma região de clima tropical úmido, muito úmido, e passaria a ser uma região de clima tropical subúmido. E isso nos dá uma tendência de que a floresta amazônica, que é uma floresta tropical úmida e que só consegue ter aquela estrutura por conta da condição climática que ocorre na região, ao haver uma troca da condição de úmido para subúmido, a tendência é que ocorra um processo de savanização da floresta amazônica. Ela deixe de se tornar uma imensa floresta de clima tropical úmido e passe a se tornar uma savana, que é um ambiente de campo onde existem muitas árvores esparsas. Então nós vamos deixar de compreender a Amazônia como uma floresta para compreender a Amazônia como uma savana. Existe também relativo consenso de que vai aumentar a precipitação na região sul do país, enquanto para o sudeste ainda não se chegou a alguma conclusão nesse estudo de 2015 a respeito das tendências para a precipitação na região. Sobre o ciclo hidrológico, é importante salientar que a quantidade de água que evapora do mar é maior do que a quantidade de água que retorna para o mar na forma de precipitação. Então, sai mais água do mar do que volta a água para o mar. Em compensação, no solo ocorre o inverso. Então, a maior parte da precipitação que vai sustentar os ecossistemas, e aí nós incluímos a produção de alimentos, vai vir da evaporação dos mares e não da alimentação por florestas, por exemplo. Tá?
Na Terra, cerca de 80% da precipitação vai ser escoada para abastecer os reservatórios de águas subterrâneas, né? Os aquíferos, que são fundamentais em grandes áreas do nosso planeta. Mas a ação do homem pode promover modificações a partir dessas relações, tanto no que pode entrar para dentro desses aquíferos, abastecendo-os, quanto o que é retirado de dentro desses aquíferos, tá? Uma questão importante é a das grandes cidades. Nos grandes centros urbanos, nós temos efeitos que podem ser observados muito facilmente na questão da alteração dos ciclos hidrológicos, porque nós temos muito comumente canalização de rios, né? Às vezes os rios passam a ser inclusive subterrâneos, como a gente pode observar em algumas grandes cidades do Brasil, compactação do solo e também grande concentração de asfalto e de calçamento que impede a absorção da água, escoamento da água para abastecer regiões, né, de lençol freático e de aquíferos. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, metade da água potável, tá, e a maior parte da água que vem para os processos de irrigação são provenientes de aquíferos. Tá? E aí tem um problema muito importante, porque, em geral, as grandes quantidades de água que nós temos no aquífero elas são provenientes de acumulação de água no subsolo em períodos geológicos que eram bem mais úmidos do que o período atual no qual nós vivemos. Tá? Períodos onde chovia e nós tínhamos uma condição de umidade no planeta muito maior do que nós temos hoje em dia. E esse é um problema grave, porque esses aquíferos eles não são reabastecidos como eram reabastecidos na época. Tá? Então, esse recurso de exploração de água de aquífero é um recurso natural limitado. Então as pessoas falam, a água é um recurso ilimitado, porque o ciclo hidrológico permite com que a água retorne, coisa tal. Mas dos aquíferos, não. Porque os aquíferos, hoje em dia, não existe uma concentração de umidade suficiente na superfície do planeta, na atmosfera, que permita com que grandes concentrações de água escoem para dentro do subsolo e voltem a abastecer os aquíferos em quantidade considerável. Isso pode ser um problema, por exemplo. Um exemplo interessante é o aquífero de Ogallala, nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores aquíferos do mundo. Ele cobre a região meio-oeste dos Estados Unidos, vários estados da região meio-oeste dos Estados Unidos, que são famosos por serem os responsáveis pela maior produção de cereais no país. Tá? Então, um grande cinturão verde aqui que é todo abastecido no processo de irrigação pelas águas do aquífero Ogallala. Tá? O que se pode observar a respeito dessa questão do aquífero Ogallala? O uso incorreto da irrigação para fornecer, né, água para a produção de cereais nessa região aqui de importante região agropecuária dos Estados Unidos, tá, tem promovido o uso incorreto de irrigação que leva a grandes taxas de evaporação da água capturada. Então, muitas vezes ocorre, né, de não se aplicar a irrigação corretamente e muita água é desperdiçada, porque muita água vai ser evaporada a partir do processo de irrigação com a água extraída desse aquífero. E isso vai levar a uma perda de muita quantidade de água que não está sendo utilizada para a agricultura. E o que tem que ser observado a respeito desse aquífero nos últimos anos? Que está ocorrendo um decréscimo, tá, no nível de água nesse aquífero em várias regiões. Em azul, em cinza é o tamanho todo do aquífero, tá? Aqui nós observamos que não existe mudança substancial da quantidade de água que existe no aquífero aqui nessa parte que está em cinza, geralmente nas bordas do aquífero. Existe um aumento da quantidade de água, tá, no aquífero nessas regiões que estão pintadas em azul. Percebam que são pequenas regiões, tá, muito isoladas, pequenas manchas azuis que ocorrem aqui nesse aumento de água. Agora, a redução do nível, tá, do tamanho do aquífero é observada em grandes áreas, principalmente aqui nesse centro aqui, ó. E isso, inclusive, em áreas de mais de 150 pés, tá, da altura do aquífero.
Então, aqui nessa região, o que a gente pode observar? Que o uso excessivo da água do aquífero para fazer a irrigação e o uso incorreto dessa água desse aquífero está levando à redução drástica em grandes áreas, né, do tamanho desse aquífero. Como essas plantações nessa região são totalmente dependentes da água extraída deste aquífero, estima-se que pode haver grandes prejuízos em um futuro próximo pela redução da quantidade de água, que não vai mais conseguir fazer, né, o uso, né, suficiente para manter essas grandes plantações nessa região. E só nessa região nós é estimada uma produção de 35 bilhões de dólares, tá, por conta do plantio desses cereais nessa região que é toda sustentada pelo aquífero. Então, se houver uma redução do tamanho do aquífero, vai haver também um prejuízo econômico. Então, isso é importante de salientar, porque o consumo não inteligente da água do subsolo ou da água de corpos superficiais de água leva à redução desses corpos d'água e isso leva ao prejuízo econômico enorme por conta da necessidade de irrigação que não vai mais ser abastecida. E o que vai acontecer com esses plantios nessa região se a principal fonte de abastecimento de água deles secar? Uma coisa interessante também, que vai nesse sentido, é que além de nós observarmos alterações nos efeitos nas chamadas águas superficiais, as mudanças climáticas também devem alterar as taxas de recarga nessas águas subterrâneas. Como eu comentei para vocês, esses aquíferos se formaram porque havia uma condição de umidade muito diferente, muito maior no nosso planeta há alguns milhões de anos atrás, quando esses aquíferos se formaram. Hoje em dia a taxa é muito menor. Existe uma capacidade de renovação dessas águas desse aquífero, dependendo da profundidade desses aquíferos, mas isso tem sido, cada ano que passa, reduzido por conta do aquecimento global. Então, o problema é que muitos lugares onde a agricultura é dependente desses aquíferos, não tem sido estudado o efeito exatamente do aquecimento global sobre a possibilidade de renovação dessas águas desses aquíferos. Então, o ciclo hidrológico das águas superficiais está conectado ao ciclo hidrológico dos aquíferos. Tá? Então, não se sabe exatamente como que essas águas vão ser prejudicadas se houver a continuidade do processo de aquecimento global. Em um estudo aqui realizado no Brasil, por exemplo, estima-se que as águas subterrâneas do Nordeste do Brasil devem ter uma redução de recarga de até 70% até o ano de 2050. Pensem bem, uma região que já é considerada árida, né, tradicionalmente árida e que tira muito do seu sustento das águas subterrâneas, pode ter uma redução de até 70% dessas águas subterrâneas em 30 anos. Tá? E o sistema aquífero Guarani, que é um dos principais do planeta, pode ter uma redução muito grande, tá, da quantidade de água dentro dos lençóis freáticos e em 70% dos cenários climáticos que estão sendo estudados. Então, é uma questão muito importante, porque quando se fala que o aquífero Guarani é uma promessa para o futuro, né, do aproveitamento de águas no nosso país, que o nosso país é muito rico em aquíferos, que nós estamos sob uma mina, né, de muito dinheiro que o aquífero Guarani vai fornecer, à medida que nós temos uma redução desse aquífero por conta de aquecimento global e uso incorreto dessas águas, nós podemos estar escoando, né, pelo ralo um potencial muito grande para o desenvolvimento econômico do nosso país. Agora, com relação ao ciclo do nitrogênio, nós já passamos agora para uma outra questão, que é um mineral, basicamente, que nós imaginamos, né, um nutriente que vocês, né, alunos do curso de agropecuária, pensam, né, num nutriente mineral para as plantas, só que o principal reservatório onde o nitrogênio se encontra é a atmosfera. 78% da nossa atmosfera ela é constituída por nitrogênio. Tá? Então, basicamente, o principal reservatório do nitrogênio é a atmosfera. Mas nós ainda encontramos nitrogênio na matéria orgânica. Todos os organismos vivos apresentam nitrogênio na sua estrutura, porque vão ter matéria proteica, que é basicamente nitrogênio, e também nos oceanos. Toda vida, então, depende do nitrogênio. Só que, apesar de ser
o principal elemento constituinte da nossa atmosfera, o nitrogênio costuma ser o nutriente limitante para o desenvolvimento dos vegetais. E agora fica a pergunta, como se ele é tão abundante, por que ele é limitante para o desenvolvimento dos vegetais? Porque as plantas estão adaptadas para fixarem apenas as formas orgânicas do nitrogênio, como nitritos, nitratos e amônia. O nitrogênio na atmosfera se encontra numa forma não orgânica, que é o chamado dinitrogênio ou azoto. E aí vem um problema, porque as plantas não têm as enzimas necessárias para conseguirem transformar esse nitrogênio que está na atmosfera, na forma de dinitrogênio, nas formas orgânicas capazes de assimilação. Então, alguém vai ter que fazer isso para as plantas. E é aí que reside a questão do nitrogênio ser o elemento mais limitante para o desenvolvimento das plantas. A fixação do nitrogênio pode ser feita de 3 formas no nosso planeta atualmente. A forma atmosférica, onde, a partir de descargas elétricas, ocorre a transformação do dinitrogênio, que está na forma de N2, para formar o monóxido de nitrogênio. Mas por que é tão difícil fazer essa fixação do nitrogênio? Porque o nitrogênio na forma que ele se encontra na atmosfera, é o chamado de nitrogênio, são 2 moléculas de nitrogênio com uma ligação tripla entre elas. E essa ligação tripla é muito difícil de ser quebrada. Então, basicamente, nós vamos precisar de eventos extremos para conseguir fazer a quebra dessa ligação. Descargas elétricas, que é onde vocês vão ter calor muito elevado e muita energia numa descarga elétrica, e aí consegue, quando o raio passa pela atmosfera, quebra essas moléculas de nitrogênio e transforma elas em monóxido de nitrogênio. 3 a 4% da fixação de nitrogênio apenas é feita pela fixação atmosférica. Então a contribuição é muito pequena. Tá? Outra forma de fazer isso é a forma industrial, que é a partir da reação de Haber-Bosch. Essa reação recebe esse nome porque foram 2 químicos alemães que desenvolveram essa reação para poder fazer justamente a fixação que o homem pudesse controlar para poder ter níveis maiores de fixação de nitrogênio no planeta, para possibilitar exatamente o quê? A agricultura. Tá? Então, nessa reação, o dinitrogênio ele é associado ao gás hidrogênio e a partir dessa reação forma-se amônia. Qual que é o problema de limitação dessa reação? Ela só acontece em níveis de pressão extremamente elevados e temperatura absurdamente alta, para conseguir fazer a quebra dessa molécula do dinitrogênio. Então ela só acontece em indústrias especializadas para poderem fazer essa reação e demanda uma quantidade de energia absurda para ocorrer. E a outra forma de fazer a fixação é a forma biológica. Quem que faz a fixação biológica? Organismos que tenham a capacidade de ter a enzima nitrogenase. A enzima nitrogenase converte o dinitrogênio atmosférico, tá, que pode estar na solução do solo ou que pode estar, por exemplo, dissolvido na água, e essa nitrogenase vai fazer a quebra dessa ligação tripla e associar o nitrogênio com outras moléculas, transformando ele numa forma orgânica. Quem consegue fazer isso, basicamente? Bactérias de vida livre, como Azotobacter, bactérias simbiontes do grupo dos rizóbios, os famosos rizóbios que fazem aqueles nódulos, nas raízes da planta de soja, por exemplo, que vocês já devem ter visto. Quem faz isso são as bactérias do gênero Rhizobium, que a gente chama popularmente de rizóbios. Algas verde-azuladas, como Anabena e Nostoc, aí já mais comuns no cultivo do arroz, e actinomicetos, que são fungos. Então aqui para mostrar para vocês o nódulo feito por Rhizobium, tá? Nas raízes de uma planta de soja, onde vocês vão ter aqui dentro do desenvolvimento dessas bolotinhas aqui, que são os chamados nódulos, isso aqui tudo vai estar lotado de bactérias, tá? Então a planta, isso aqui não é prejudicial para a planta, isso aqui é vantajoso. A planta inclusive chama essas bactérias do solo para poderem colonizar as células dela e numa atividade de simbiose, a planta fornece açúcar para essas bactérias para que elas possam fazer a respiração delas e elas ganham das bactérias, por sua vez,
produtos nitrogenados, né? Quando essas bactérias fazem a fixação do nitrogênio, elas vão oferecendo produtos nitrogenados para a planta. E isso faz com que a planta consiga sobreviver e fazer a assimilação desse nitrogênio e formar proteínas e se desenvolver. Isso é muito importante porque plantas que têm a capacidade de fazer esse tipo de associação simbiótica, elas vão fixar o nitrogênio do solo e quando elas morrem, elas deixam o nitrogênio na forma orgânica de amônia, nitratos e nitritos que as outras plantas que não têm a capacidade de fazer esses nódulos aqui vão aproveitar para o seu crescimento. Outra forma também de fazer isso aqui, que vocês já devem ter visto na vida de vocês, é com, por exemplo, aqui vocês vão ter uma pequena pteridófitazinha chamada azola, que vai se associar com esta alga verde aqui, chamada de nostoque, que tem a capacidade de fazer o quê? Nesse ambiente alagado aqui, da cultura do arroz, elas têm a capacidade de fazer, nessas células diferenciadas aqui, que são chamados cistos, essas células são especializadas, carregadas aqui dentro de enzima nitrogenase, e elas pegam o de nitrogênio que está dissolvido dentro da água, né, porque ele se dissolve aqui da atmosfera dentro da água, e elas pegam esse de nitrogênio, quebram esse de nitrogênio em formas orgânicas, possibilitam o seu crescimento e também se possibilitam formas orgânicas, quando elas morrem, possibilitam formas orgânicas de nitrogênio aqui nessas plantações de arroz, possibilitando o crescimento das plantas. Entretanto, a assimilação do nitrogênio, ela também vai depender de outros micro-organismos para acontecer, para fazer também a transformação do nitrogênio em formas assimiláveis do nitrogênio pela planta. Então, essa forma biológica de acontecer, ela é bastante complexa, vocês devem aprender isso provavelmente numa disciplina de bioquímica, ou uma disciplina onde vocês vejam o ciclo, né, da fixação do nitrogênio. Né? Nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre a fixação biológica do nitrogênio, apenas no ciclo dele até entrar na matéria orgânica e sair da matéria orgânica, tá? Que é o processo chamado de desnitrificação. Assim como nós temos a entrada do nitrogênio nas plantas a partir da formação de formas orgânicas do nitrogênio que vão ser absorvidas pelas plantas, nós precisamos reabastecer o pool de nitrogênio da atmosfera. Só que o pool de nitrogênio da atmosfera não é formado por amônia, nem por nitritos, nem por nitratos. Essas formas biológicas, né, assimiláveis de nitrogênio, elas estão no solo e depois vão fazer parte do corpo das plantas. As plantas vão pegar esse nitrogênio, esse nitrato, esses nitritos, essa amônia e vão formar proteínas. Só que para voltar para a atmosfera, que é o grande pool do nitrogênio no nosso planeta, é necessário que ela volte na forma de nitrogênio, a forma gasosa do nitrogênio que fica circulando na atmosfera. E para isso é necessário que bactérias convertam matéria orgânica em N2, em nitrogênio. E isso vai ser feito por bactérias do gênero, por exemplo, Pseudomonas e do gênero Clostridium. Clostridium, aquele que produz o Clostridium botulinum, que produz a toxina botulínica, né, o famoso Botox. E por fim, o ciclo do fósforo, que é um pouco mais simples e curtinho aqui para a gente entender. Basicamente, essa imagem ela vai resumir para a gente o ciclo do fósforo. Basicamente, o ciclo do fósforo ele é um ciclo sedimentar. O pool principal de reserva do fósforo são rochas sedimentares. Então, é um pool sedimentar, é um pool de rochas. Tá? Vai acontecer a liberação do fósforo de forma natural pelo processo erosivo. Então, pequenas quantidades de fósforo vão sendo liberadas no planeta por erosão natural das rochas. E aí ele se torna disponível principalmente para as matérias orgânicas, né, para os organismos vivos. É muito importante isso aqui, porque os organismos vivos vão ser um depósito importante de fósforo, né? Só que, quando ocorre a extração mineira desse fósforo, principalmente para fazer adubos fosfatados, nós vamos ter grandes quantidades de fósforo, muito além do normal de liberação, sendo liberados no ambiente para poder fazer o quê? Fertilização de plantações. Tá? Isso vai servir de alimento para animais que vão, pelas suas excretas, permitir o retorno de fósforo para o ambiente.
Tá? E isso vai acontecer com todo tipo de organismos, organismos que vivem no solo e organismos que vivem aqui junto dos corpos d'água. Esses organismos vão, pela sua excreção, lançando o fósforo no ambiente e liberando esse fósforo, que pode novamente ser, né, levado para o solo e depois de muito tempo sofrer, né, processos de compactação e retornar para o pool permanente do solo, formando rochas, né? Só que quando nós temos uma extração mineira muito avançada, o que, que vai acontecer? Aquilo que eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior. O ciclo ele vai ser desequilibrado. Tá? Quando a gente tem mineração de rochas fosfatadas para elaboração de fertilizantes, nós temos uma quantidade de fósforo sendo liberada com uma rapidez muito maior, uma quantidade muito maior do que é o natural de ocorrer na natureza. E esse fósforo não vai conseguir ser todo aproveitado ao mesmo tempo. Então aí nós vamos levar esse fósforo, por exemplo, para fazer adubos fosfatados e colocar adubos fosfatados no ambiente, nos nossos cultivos, e então não vai haver a possibilidade de absorver tudo isso pelas culturas. E muita quantidade de fósforo vai ser lixiviada para os mares e não consegue depois ser reestabelecida para formar rochas novamente. Lembrando que esse processo da formação das rochas e da fixação do fósforo nas rochas vai levar muito tempo para acontecer novamente. Então, isso vai levar à contaminação de locais por conta do uso excessivo desses produtos fosfatados, que não retornam ao sedimento, ao pool sedimentar original. Então, é muito nítido como a alteração por mineração para a obtenção desses fosfatos em grande quantidade para os cultivos que ocorrem no planeta desequilibram imensamente o ciclo do fosfato no nosso planeta.